Meus irmãos, iniciando a celebração de hoje, eu pedi para que todos nos coloquemos em pé. Como é bom quando o povo de Deus se reúne e juntos podemos adorar o Senhor, buscar a sua face, e sempre nos lembrando que o culto não começou agora, o culto não começou às 9 horas, mas o culto a Deus são as nossas vidas entregues a Ele diariamente no seu altar, porque quando Jesus se sacrificou na cruz, o véu do templo foi rasgado e nós conseguimos livre acesso ao Santo dos Santos, por isso nós vivemos na presença de Deus. E que cantarmos aqui hoje, que vivemos aqui hoje, seja uma consequência da nossa vida diária ao lado de Jesus. Amém? Nós vamos ler um texto bíblico no Salmo 73, versículo 28, vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Diz o soberano Senhor, o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? Sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louvará, és refúgio e segurança, e na tribulação, fortaleza, esperança, no meu coração, soberano Deus,
nessa manhã eu gostaria de dizer que a sua casa serve ao Senhor. Que nós acabamos de ouvir nessa manhã, esse estudo aqui, essa é a nossa responsabilidade como pais, como cristãos, de levar Jesus ao nosso lar, de levar a Jesus nas nossas mãos. Você consiga buscar no Senhor essa força, esse desejo, que todo o teu lar possa ser consagrado a Jesus, que a tua família possa cantar um dia, toda a tua família, eu e minha casa, seremos ao Senhor. Amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força.
Que pena que não vai dar para vocês verem esse vídeo. Mas quero convidá-los a lerem aquilo que é a mensagem principal desse vídeo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Um dos maiores problemas da família é o perdão, porque a gente se machuca muito no ambiente doméstico. Eu acho que todo mundo já foi machucado num ambiente doméstico, todo mundo já machucou, todo mundo lembra de uma história triste em família, todo mundo recorda de uma situação em que palavras foram ditas e gestos foram praticados, e talvez você ainda tenha na sua mente alguma lembrança tão triste relacionada a família. Eu gostaria que nesse momento você orasse, pedindo a Deus o conserto que só o Senhor pode fazer em casos como o seu, em que não houve perdão, em que não houve quebrantamento, em que não há, quem sabe, aquela aproximação amorosa, em que não há compreensão. Talvez você esteja vivendo hoje mesmo uma situação bem triste em família. Você queria muito mudar isso, mas não há o perdão do outro, ou talvez não há o perdão seu. Talvez você esteja tão machucado, tão ferido, tão triste, você não tem coragem sequer de dar o primeiro passo, de ir até lá e falar: eu errei, feio, eu fiz uma coisa que não agrada a Deus, mas também não te agrada. Talvez o seu coração esteja bem cheio de mágoas hoje pela manhã. Olha, Senhor, coloque a sua tristeza nas mãos do Senhor. Um passado, quem sabe, bem acusador que te vem à mente, coloque nas mãos do Senhor. Uma tristeza bem pontual em relação àquele evento, àquela pessoa, aquele dia fatídico, que tanta coisa foi feita e falada, tanta mágoa surgiu. Ore, e daqui a pouco nós oraremos juntos, mas primeiro ore você e peça a graça de Jesus. Perdão é uma área tão sensível que eu não quero expor de jeito nenhum. Então não vou pedir que você venha à frente, fique em pé, nada disso. Mas vamos orar pedindo que o perdão maior, perdão divino,
nos incentive a perdoar aqueles que moram na mesma casa que nós, ou aqueles que têm a mesma ligação de sangue que nós temos, aqueles a quem resolvemos partilhar a vida, que por vezes nos ferem, são feridos por nós, aqueles que geramos, aqueles que nos educaram, enfim, nos orar, que a graça de Jesus ela atue poderosamente em você, querido. Pai amado, nós agradecemos porque há perdão disponível para todo aquele que crê em Jesus. Obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos abençoou com a dádiva do perdão, esse presente tão caro que custou a morte de Jesus, esse presente tão precioso que fez com que o teu Filho Jesus Cristo derramasse o próprio sangue para que nós tivéssemos acesso ao perdão. Obrigado a Deus porque o perdão ele existe, está disponível a todo aquele que não crê. Nós pedimos nessa manhã que o Senhor nos anime, nos ajude, que o Senhor traga um desafio ao nosso coração, o desafio de perdoarmos, o desafio de encararmos o erro do outro com olhos de perdão, o desafio de sermos mais humildes para admitir que nós também erramos, nós também falhamos. Pai, o Senhor conhece a história de cada família, o Senhor sabe o que leva cada pessoa aqui a se entristecer ou a se alegrar. O Senhor sabe quais foram aquelas pessoas que cometeram atos bem difíceis. O Senhor sabe o que saiu da boca de cada um de nós. O Senhor sabe a mão que se ergueu para ofender, para empurrar. O Senhor sabe o olhar, muitas vezes destrutivo, que foi dado. O Senhor sabe a ausência. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe quem aqui precisa urgentemente de perdão, quer para perdoar, quer para ser perdoado. E o que nós pedimos nessa hora é que o perdão de Jesus seja derramado em nós e nos leve a perdoar a mais grave ofensa, nos leve a perdoar o erro mais grosseiro, nos leve a perdoar o ato mais violento, nos leve a perdoar aquelas palavras tão destrutivas, nos leve a perdoar a ingratidão, a afronta por maior que tenha sido. E Pai, em nome de Jesus, nos dê já o perdão para que a pessoa que nos ofendeu, que ela já saia em nome de Jesus, que ela pode nos perdoar, ela pode encontrar em nós um coração aberto. Ó Deus, nos ajude a viver o perdão a partir de nossas próprias casas. Nos ajude a consertar o que fizemos de errado e a ajudar aqueles que estão no caminho errado. Nos ajude em nome de Jesus a reconstruir o que foi destruído e a viver uma nova vida, uma vida que seja de perdão, de graça, de compreensão, de alegria e, sobretudo,
uma vida onde o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz seja poderoso para limpar pecados e para dar ânimo, alegria e vitória. Abençoa-nos, Pai, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o texto que lia há pouco, essa declaração de fé, de perdão. Vamos ler juntos? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Essa palavra é para nós, cada um. Para você, para mim. Perdoem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Você foi perdoado. Exercite o perdão. E se está difícil perdoar, então lembre do caminho que Jesus Cristo fez até chegar lá no monte onde ele foi crucificado. Um caminho estreito, íngreme, mas Jesus foi passo a passo até chegar lá. O caminho do perdão por vezes é difícil mesmo, é estreito, é íngreme, mas não desista. Perdoe aqueles que estão perto de você. Sua palavra. Queridos, essa semana, lá em casa, nós ficamos sabendo de uma tragédia familiar, porque tragédias familiares a gente sempre fica sabendo. Essa semana, um homem amigo de nossos amigos, ele matou sua esposa e se matou na frente do seu filho de 4 anos. Esse menino estava sozinho em casa e ficou um dia com os pais mortos, até que alguém chegou. Eu fiquei imaginando como uma criança sai dessa, como um futuro adolescente vai conviver com essa lembrança, como um adulto vai olhar para o casamento, sendo que o casamento dos seus próprios pais foi uma tragédia. E pensando nisso, cheguei à seguinte conclusão pessoal: em família nós vivemos pela fé. Em família nós vivemos pela fé. Por isso, se tem algum desajuste aí na sua casa, vá pela fé em nome de Jesus. Sozinho talvez você não consiga, mas creia no Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça os milagres que as nossas famílias também. Quero convidar uma família que virá dar um testemunho, a família do Paulo Correia. Quero convidá-los que venham aqui. Existem momentos também abençoados na vida de família, e o testemunho que o Paulo vai dar é um testemunho de alegria, graças a Deus. Quando ele me contou o que Deus fez essa semana, eu pedi que ele desse esse testemunho, porque é um incentivo para você que muitas vezes acha que não vai dar, mas com fé em Deus vai dar. Só consigo aqui e vamos ouvir essa família querida compartilhando um testemunho bem fresquinho, bem recente do que Deus faz para que uma família possa continuar servindo o nome dele. Fiquem à vontade. Bom dia, irmãos. Pai de Cristo a todos. Apresentar a minha esposa Sirlene, carinhosamente chamada comigo Pretinha. Tá? Tenho um filho de 20 anos que está estudando fora do Brasil, o Pedro, de 17 anos, o Paulo Eduardo está lá no MEC agora, fazendo um trabalho. O Paulo tem 16, o Felipe Gabriel 13 anos e a Priscila
10 anos, né? Eu e minha esposa estamos casados há 24 anos. Pois bem, final de fevereiro, o pastor lançou um desafio para a igreja sobre o reta final. E ele falou assim: não tome decisão agora, vão para suas casas, né? Se reúnem e orem a Deus, que Deus vai confirmar no coração aquilo que vocês podem ofertar. Aí nós fomos embora para casa. Depois do almoço nós fomos lá para a congregação Betel lá no Jaçanã. Alguém conhece a congregação Betel lá no Jaçanã? É a minha casa, gente. A minha casa é a congregação Betel. Lá tem um ministério de casais, tem um ministério de conexão com embaixadores, mensageiras, tem o Lançar Reis, né, missionário lá na Europa, nosso filho. Enfim, é uma congregação. Inclusive, pastor, a gente está funcionando o aniversário, tem uma estação de PC, mas nós estamos planejando implantar isso, tá? É claro que com os netos, tá? Então, irmãos, a gente fez isso de fato lá em casa, a gente se reuniu, conversamos francamente assim, a necessidade desse projeto da igreja ser concluído, que cada um compartilhasse, né, o que entendia desse reta final, e também oramos a Deus para Ele colocar no nosso coração aquilo que realmente a gente ia conseguir honrar ofertando no reta final. Enfim, oramos, tudo colocamos diante de Deus. E é muito gostoso que daí vem aquela paz, aquela alegria. Só que final de fevereiro, gente, fazia mais ou menos 2 semanas que eu tinha saído do trabalho, né? E eu ia para uma empresa que não existia ainda. E ela ainda não existe, ela está sendo aberta ainda. Mas Deus colocou isso no nosso coração, nós fizemos isso convictos, não foi uma decisão assim tomada humanamente, né? Então, enfim, só que eu sou humano, né? E foi na semana anterior, na última semana de março, eu não tinha conseguido fazer um acerto com a empresa que eu tinha saído. A empresa nova começou a ter uns problemas, não desenvolvia a empresa nova que eu vou trabalhar. Aí eu comecei a ficar preocupado, angustiado e triste, né? Uma semana ruim, eu falei, poxa vida, vai terminar março, nós não vamos conseguir honrar aquilo que a gente tinha colocado no coração e também apresentado para a igreja. Eu fiquei assim uma semana meio triste e chateado. Só que no domingo o pastor falou assim, aqui, na hora que ele falou sobre o reta final: faça isso com fé, dá um passo de fé. Aí o Espírito Santo já falou: Paulo, não foi isso que você teve? Você não orou, você não colocou dentro de Deus de fé? Então por quê, né, você está preocupado? E ao mesmo tempo o pastor leu Mateus 11:28, que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos rapidinho. Ele fala bem assim: venham a mim a todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo suave e o meu fardo é leve. Naquele momento que o pastor deu essa palavra, eu achei descanso para a minha alma. É incrível como o Espírito Santo age. Ele tirou aquela minha angústia, ele me deu essa certeza. Aí eu orei, conversei com Deus naquele primeiro momento, eu falei assim: Deus, tire todo o embaraço, tire todas as coisas que estão atrapalhando que a empresa seja aberta e que também não faça o acerto com a empresa anterior, né? E, irmãos, assim, para a glória de Deus, na segunda-feira entrou um valor não 100% do acerto da firma, mas entrou um valor parcial, onde nós conseguimos, para a glória de Deus, no dia 31 de março, porque eu uso o Internet Bank para dizimar e ofertar, entregar para Deus na conta da igreja a oferta que nós propomos a fazer. Então, foi assim, eu fiquei muito feliz, porque veio muito na minha mente aquilo que o pastor tinha falado, da fé e também da gente descansar e confiar no Senhor. Eu sei que muitos irmãos também passam por isso. Há muitas lutas nossas em relação
a ser fiel com Deus no dízimo e ofertas. Às vezes até mesmo a nossa falta de fé e esperança. Naquelas últimas semanas assim, parecia que eu tinha perdido a fé e a esperança, né? Mas Deus ele é gracioso, Ele é bondoso, misericordioso. Ele vem com a palavra nossa e nos dá um novo reforço, nova na nossa fé. Então louvado seja Deus por isso. Eu quero compartilhar outra palavra aqui com os irmãos também, que tem tudo a ver com a nossa fidelidade a Deus, né? Está lá em Josué 24:15, fala: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou a deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o tem horário para servir ao Senhor também nos dízimos das ofertas, né? Todos nós gostamos de fazer isso. Com a liberdade, eu queria orar cada um dos irmãos, né, aqui da igreja, das famílias, em relação a esse assunto, que é delicado, mas é uma responsabilidade de cada uma das famílias. Oremos. Santo Deus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero pedir agora, Senhor Deus, para aquelas famílias que têm sido dizimistas, fiéis, importantes, que teu Espírito Santo sempre confirme, meu Pai, a alegria e a liberalidade, Senhor, de continuar sendo fiéis. Peço por aquelas famílias também, meu Deus, que estão desempregadas, que não têm recursos, que às vezes a fé e a esperança têm estado tão pequenas, Senhor Deus, porque devido às lutas. Mas assim como o Senhor fez comigo, Pai, através da tua palavra, Senhor, levante o teu servo a olhar para Jesus Cristo e para o alto, Senhor Deus. Dê a ele ânimo, nunca esteja desanimado de procurar o trabalho, de continuar lutando, que o Senhor proverá, Pai. Em nome de Jesus, eu quero clamar para aquelas famílias que estão sendo fiéis a Ti, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Mostra a eles como é bom. É um privilégio, Senhor Deus, a gente poder servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas e com as nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, o Senhor sonda e conhece o coração de cada um, sabe as lutas, sabe os seus temores. Em nome de Jesus, como o Senhor operou no meu coração, ó Pai querido, essa paz, essa certeza, eu peço que o Senhor opere no coração de cada um, de cada família, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. E é nesse nome, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, queridos. Da mesma forma que a família do Paulo, tantas vezes, a gente tem que caminhar mesmo pela fé, no momento certo. E às vezes o momento certo é o último dia do mês. Deus entra com providência e nós podemos honrar o nome dele. Vamos ficar em pé, vamos louvar e vamos também dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Esse já é o mês de abril e é o segundo mês do desafio da reta final. O primeiro mês foi um mês muito bom, mês de março, porque famílias como a do Paulo e a sua entenderam que nós precisamos terminar a obra e sustentar a casa de Deus. Vamos louvar. Pode observar o Senhor. Ele é profundo, ele é imenso, ele é eterno, ele é poderoso e ele devolve a vida aos nossos corações. Nada nos separa dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso.
nos resgatar, Senhor, do nosso lamaçal, Senhor, poderoso para recuperar a vida nos nossos corações, Deus. Nós te louvamos porque nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, Senhor, nem anjos, nem principados, Senhor, e nós estamos bem certos que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa, Senhor, nas nossas fraquezas, Deus. E é por isso que o Senhor nos ama, Senhor, e é fiel a nós, Deus. E nós queremos ser fiéis a Ti também, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do sustento do trabalho da Tua obra, Senhor. Desperte, Senhor, em nossos corações, Deus, o amor por este lugar, Senhor, não por este prédio, Deus, mas porque aqui é o lugar onde a Sua igreja se reúne, Senhor, onde vidas são resgatadas, Senhor, onde pessoas são impactadas, Senhor, o lugar para impactar essa rua, este bairro, esta cidade, Senhor, o mundo, Deus. Abençoa os nossos missionários, as obras que são sustentadas ao redor deste planeta, Deus. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, e louvado acima de tudo, Senhor, e principalmente nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes de sentar-se, você pode dar uma palavra de incentivo a quem está ao seu lado? Pelo menos, Deus te abençoe, siga firme, não desista. Se você estiver ao lado do seu familiar, seu pai, sua mãe, sua esposa, uma palavra mais carinhosa para ele, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quando terminarem, podem se sentar. Esse é o primeiro domingo de abril, mais um domingo da família. Nós, às 9 horas, já estávamos aqui falando sobre educação de filhos. E hoje, nesse culto, o tema da mensagem será deixando um legado de bênçãos através dos filhos. Mas além de ser uma palavra para pais, você filho, você solteiro, também vai poder extrair várias ideias importantes sobre a vida cristã, deixando um legado de bênçãos através dos filhos. Nós vamos estudar hoje uma família, a família de Eli. Mas antes de ir à família de Eli, eu gostaria de dar uma palavra inicial, em especial aos homens, aos pais homens. Cita Efésios 6,4, que diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais é a palavra que aparece aqui. Homens, pais, nesse verso, não é uma referência a pai e mãe. A palavra grega aqui é pater, pai, homem. A Bíblia está dizendo pai, homem. Não irrite seu filho, antes crie-o segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu tenho visto uma ascendente ideia que me parece não ser a ideia original de Deus. A liderança de famílias cristãs está sendo exercida por mães e esposas, e não por pais. Isso não é uma palavra machista, isso é uma palavra de liderança masculina. Se a sua família é cristã, você, homem, foi escolhido por Deus para ser o líder dessa família. A sua esposa tem um potencial enorme, ela é sua ajudadora nisso, mas Deus deu aos homens, pais, o dever da liderança da família. E parte dessa liderança diz respeito a filhos, educação de filhos. Tenho visto crianças dentro de lares cristãos sendo educadas apenas pelas mães.
As mães são, na prática, líderes, e os pais são liderados pela circunstância e liderados por suas mulheres. A palavra de Deus faz um apelo à liderança masculina. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Se você é um homem cristão, a liderança do seu lar deve ser sua. Ah, mas a minha esposa sabe mais de Bíblia do que eu. A minha esposa foi criada num lar cristão e eu não fui. Corra atrás do prejuízo. Porque a Bíblia diz: pais, homens, criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E um detalhe nisso: filhos têm um prazer em obedecer o pai líder, um pai que vai à frente, não apenas um pai autoritário que bate no filho porque a esposa disse que ele aprontou durante o dia, mas um pai que lidera o filho, um pai que mostra o caminho ao filho. Eu sei que algumas famílias aqui não têm a figura paterna. Existem irmãs aqui que passaram pelo divórcio e são pai e mãe. Que Deus abençoe muito vocês. E essa palavra não é definitivamente para vocês. É para você, homem. Se você é um cristão, seja um líder. E você criará seus filhos com muito mais saúde espiritual do que sem a sua presença. Essa palavra tem duas abrangências aqui. Uma é para solteiros. Tem muitos solteiros aqui. Tem muita gente que é pai e que acha que está fora dessa palavra. Meninas solteiras, que tipo de homens vocês estão procurando? É importante vocês pensarem nisso. Que tipo de homens vocês, meninas solteiras, estão procurando? Apenas moços bonitos? Apenas moços esteticamente aceitáveis pela sociedade? É isso que vocês estão procurando? Eu acho que vocês devem procurar homens líderes, homens de Deus. E se Deus abençoar um casamento, esse que você quer constituir com esse rapaz, que tipo de casal vocês serão? Você terá um líder ao seu lado para te incentivar a ser uma mulher de Deus, ou você terá que liberar o seu casamento? Pensem nisso, meninas solteiras. E meninos solteiros, que tipo de homens vocês querem ser? Isso é muito sério. Constituir uma família é assumir um papel de liderança, homens. Não é apenas sustentar financeiramente ou ser um amante, uma pessoa carinhosa. Meninos, se preparem para ser líderes de uma família. Vocês que ainda são solteiros, busquem em Deus isso. E para os casados, maridos casados, homens, vocês são líderes da família que Deus te confiou. De quem depende a educação dos filhos? De quem depende o incentivo espiritual? É de vocês. Ou vocês acham que a mulher, a esposa, é que tem que ser a líder em tempos pós-modernos? Deus escolheu nós, homens cristãos,
para termos um papel de liderança. Isso é muito sério. E esposas, se os seus maridos não são líderes, incentivos, ajudem. Em alguns casos, por imaturidade e fraqueza emocional de homens, vocês mulheres terão que ser um pouco mais fracas para que eles assumam a liderança. Tem mulher que é verdadeiro trator, passa por cima do homem rapidinho, mas tente reverter esse quadro, porque Deus tem plano, e nesse plano você, homem, tem um papel muito importante. Você é sacerdote do lar. Dada essa palavra que julgo ser importante, vamos olhar para a família de Eli. A história de Eli está no livro de 2 Samuel, você pode abrir. Vamos fazer um estudo de casa, olhar para a família de Eli e vamos ver o que nós podemos aprender. Infelizmente não podemos aprender muitas coisas boas. Olhar para a família de Eli é olhar para uma família fracassada, uma família que passou por uma situação de desgaste que veio a resultar na morte de Eli e de seus filhos. A história da família de Eli mostra que a Bíblia, ela não é um livro de fantasia, mas é um livro de realidade. É um livro que fala de pessoas que foram muito fiéis a Deus, mas também fala sobre pessoas que não foram fiéis. A Bíblia mostra famílias que deram certo, mas também mostra famílias que não deram certo. A família de Eli não deu certo. Se nós fôssemos falar sobre Eli, contextualizando Eli, e quem sabe colocando Eli aqui em nossa igreja ou na nossa sociedade, nós diríamos que Eli era um homem do bem. Ele era um homem culto, ele era um homem respeitado. Eli deveria servir como exemplo, ele era sacerdote. Mas irmãos, o que nós vemos na família de Eli é um verdadeiro desastre, em especial pelo tipo de relacionamento que ele teve com os seus filhos. Eli é o exemplo prático do que você, homem, não pode ser, mas você, mulher, mãe, também não pode ser. Olhando para a família de Eli, o primeiro destaque que nós vamos dar é a questão da rebeldia dos filhos de Eli, em contraste com a falta de liderança do próprio Eli e dos pais em geral, hoje pela manhã. 1 Samuel 2, 12 a 17, olha que narrativa terrível. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é um dos nomes do diabo. Belial significa imprestável, que não dá para nada. Os filhos de Eli tinham esse apelido, filhos do diabo. Eles não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira ou na panela, no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era coisa muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta
do Senhor. Por certo, você não entendeu muito bem essa narrativa, porque ela está muito distante das nossas práticas religiosas. Nós estamos num contexto do Antigo Testamento, em que as pessoas levavam ao templo ofertas não monetárias. Elas ofertavam animais que eram sacrificados. Esse sacrifício, parte da carne, se dava àqueles que trabalhavam no templo. No caso, Eli era um desses favorecidos. Mas o que estava acontecendo é que os filhos de Eli, eles estavam desprezando e contrariando as leis de Deus relacionadas ao sacrifício. Por isso, foram chamados de filhos de Belial. E no final da narrativa, você leu comigo, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. A questão dos filhos de Eli era uma questão de rebeldia. Eles, por certo, conheciam a lei de Deus. Afinal de contas, seu pai é que ministrava em nome de Deus. Mas eles se tornaram filhos de Belial, filhos de Satanás, imprestáveis. Também é a palavra grega. Um estado de rebeldia enorme. O detalhe é, eles eram filhos do sacerdote, de um homem de Deus, de um homem religioso, de um homem conhecedor da palavra. Você deve conhecer, por certo, casos muito parecidos com o de Eli. O pai é um homem de Deus. O pai não sai da igreja. O pai, não sei, é líder, é professor. O pai está sempre ali interagindo nas coisas de Deus. Mas os filhos são rebeldes. Os filhos fazem aquilo que Deus não aprova. Nós vemos isso muito em nossas igrejas. E por que não dizer nessa igreja? Todas as igrejas têm exemplo de famílias como a de Eli. O pai é um crente, os filhos são rebeldes. A minha pergunta aqui é: o que aconteceu com esses moços? Por que eles chegaram a um estado de rebeldia tão grande? Por que eles se tornaram esses filhos de Belial? Por que se tornaram pessoas imprestáveis, segundo a palavra usada? Por que eles peregrinaram em direção não à bênção de Deus, mas sim em direção à desgraça? O que aconteceu com esses moços? Por que se tornaram tão rebeldes? E a resposta que vem à minha mente é a minha sugestão: faltou para os filhos de Eli a figura de um pai. Faltou para os filhos de Eli o cuidado de um pai. Eli, na minha impressão, foi um pai ausente, e ele tinha toda a justificativa para ser. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles trabalhavam muito. Eles passavam o dia todo trabalhando. Tanto é, se você bem lembra, quando a mãe de Samuel chegou no templo, lá estava Eli. Eli era o homem do trabalho. Se Eli fosse um funcionário de uma empresa, quem sabe da sua empresa, ele seria um dos melhores funcionários. O funcionário que chega cedo e sai tarde, o funcionário que passa o dia todo trabalhando. A minha impressão é que Eli não participou do crescimento de seus filhos. Ele não estava presente quando aqueles meninos precisavam muito de um pai que lhes desse atenção, que
que conversasse com eles, que fosse uma influência positiva, abençoadora, um exemplo de vida. Isso é uma sugestão minha, mas tem tudo a ver, porque em geral os filhos se tornam o que os filhos de Eli se tornaram quando eles não têm a atenção devida de um pai e também de uma mãe. Quando os filhos se tornaram rebeldes, porque simplesmente ninguém lhes ensinou o caminho certo. Ninguém investiu tempo neles, ninguém estava presente quando eles começaram a ter os primeiros grandes diálogos da vida, as primeiras grandes preocupações da vida, as primeiras decisões a serem tomadas. Há muitos pais que estão longe, bem longe, e seus filhos estão sendo criados por quem? Por empregados, por professores, por monitores, pelos colegas do prédio, menos por um pai ou por uma mãe. Existe uma frase que aparece em algumas versões e que diz mais ou menos o seguinte: se você quer ser rico e quer ter uma carreira brilhante, pense bem se não é melhor você continuar solteiro ou então casar-se e não ter filhos. Seus filhos não têm culpa das suas ambições profissionais. Seus filhos não têm culpa de uma carreira complicada que você escolheu. Filhos que não têm atenção devida se perdem facilmente. E a minha impressão nesse tempo que nós vivemos é que há muitos filhos largados, vivendo sem a influência de pais e mães. E talvez você esteja aí sentado dizendo: mas você não sabe o que eu faço para ganhar vida, não sabe o que eu faço para educar esse menino, você não sabe o que eu faço para pagar o melhor colégio da cidade para ele, ou então pagar as roupas mais bonitas. Atendendo muitos jovens na minha história de vida, eu ouso dizer que alguns moços prefeririam ter um pai ganhando menos, mas ter um pai presente. E há muitas moças que diriam: eu preferiria ter uma mãe cuidando de mim. Pense no que você prefere: sua carreira ou um futuro sadio, espiritualmente e emocionalmente falando. Uma das frases muito abençoadoras de um livro que eu aconselho você, pai, a ler, Pai Inteligente Influencia o Filho Adolescente, de Jaime Kemp, diz: dedicar tempo aos filhos é uma responsabilidade absolutamente intransferível e inadiável. Muitos pais não dispõem de um tempo mínimo e aceitável para seus filhos. Uma pesquisa elaborada entre 1.000 empresários norte-americanos concluiu que, na média, excetuando-se o ato de comer e dormir, esses pais dedicam cerca de 6 minutos por dia aos filhos. Será essa uma realidade brasileira? Talvez. Segunda dinâmica dessa família. Vamos olhar agora para 1 Samuel 2, 22 e 25. Os filhos então de Samuel se tornaram rebeldes. Uma das possibilidades, a ausência de Eli. Os filhos de Eli se tornaram rebeldes. Onde estava Eli enquanto esses meninos foram se tornando rebeldes? O texto diz agora: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Disse-lhes: por que fazeis tais coisas?
Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouve. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ele estava envergonhado pela atitude dos seus filhos. Seus filhos já eram adultos. E há muitos pais que carregam vergonha sobre a atitude de seus filhos. Eu às vezes oro para Deus curar alguns pais, porque há lembranças que simplesmente não podem mais ser consertadas. O tempo, irmãos, passa muito rápido, muito rápido. Quando nós menos percebemos, nossos filhos são adultos, não são mais criancinhas. E alguns pais, quando olham para trás, dizem: eu devia ter dado mais tempo, eu devia ter falado, eu devia ter sido um exemplo para os meus filhos. Que Deus cure aquilo que nós pais não conseguimos fazer. Que Deus cure isso. Há um detalhe nessa leitura que você precisa prestar atenção. Veja logo no começo: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel. O verbo ouvir aqui é o verbo hebraico chamar. Chamar significa vir ouvindo a. A ideia qual é? Que ele, no decorrer da sua vida, vinha ouvindo o que seus filhos estavam fazendo. Não foi assim, ouviu e foi lá falar com os filhos. Esse vinho ouvindo pode ser um vinho ouvindo de anos. E talvez a melhor interpretação aqui seja realmente essa. Ele veio ouvindo. Ele veio acompanhando a trajetória dos seus filhos. Ele veio acompanhando a desgraça dos seus filhos. Os seus filhos se afastando de Deus. Os seus filhos cometendo imoralidade. Ele veio ouvindo, veio ouvindo, veio ouvindo. E aí já velho ele chega e vai falar com os seus filhos. Mas talvez ele tenha chegado muito tarde. Passou muito tempo. Ele ficou ouvindo durante muito tempo. Queridos, nós não podemos demorar. Um primeiro sintoma já deve nos levar a conversar com o filho. Um primeiro sinal, um primeiro traço de que algo não vai bem, já deve nos impulsionar, porque o tempo passa muito rápido. O tempo passa tão rápido que quando alguns pais resolvem falar o ponto certo, já passou. Sabe quando a carne ficou muito tempo sendo assada e ela já está até escurecida? É um sinal que passou do tempo. É um sinal que agora vai ser bem passado, não mais um pouco. Ele deixou passar muito tempo. Acho que ele fez como alguns de nós fazemos. O tempo vai curar isso daí. Ah, Deus vai fazer alguma coisa. Vai chegar a oportunidade para eu poder conversar com meu filho. Pai, não espere o tempo passar, porque algumas oportunidades não chegam. O melhor momento é esse, quando Deus está despertando você para enxergar que algo não vai bem. Os filhos de Eli estavam fazendo, e Eli ficou aguardando, esperando. Nós não podemos deixar passar o ponto da educação, o ponto do testemunho, o ponto do incentivo.
A hora de se fazer presente na vida de nossos filhos é agora, é hoje. Não deixe os seus filhos se perderem enquanto você assiste de camarote eles se afastando do Senhor. O texto continua, e agora vamos dar uma olhada no verso 29 do capítulo 2. É o verso mais duro, é o momento da verdade. Eli ouve aquilo que nenhum pai gostaria de ouvir. Você não gostaria, eu não gostaria. Deus chama Eli para uma conversa e diz: e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Volta lá para o que os meninos faziam, aquela prática religiosa. Por que tu honras a teus filhos mais do que a mim? A hora da verdade é a hora quando você percebe que o seu filho está errado, que o seu filho está em pecado, que o seu filho é rebelde, que o seu filho não quer saber de Deus. Essa é a hora quando alguns pais gemem, quando alguns pais choram, quando alguns pais ficam envergonhados, quando alguns pais vão procurar ajuda. É a hora da realidade, quando às vezes não há muito a fazer. O que nós podemos olhar aqui, extrair como verdade para a nossa vida? Irmãos, a realidade, por mais dura que seja, ela deve ser tratada como realidade e não como fantasia. Eu me lembro de um caso quando um filho, um jovem ainda, estava fumando na igreja que eu pastoreei. Ele era um jovem da igreja, mas ele fumava. E um dia, ele, não sei porque, acho que um ensaio, não me lembro bem, eu sei que nós nos encontramos assim, de frente, começamos a conversar, e eu tive uma impressão que ele tinha acabado de fumar, ou então tinha convivido com muita gente que estava fumando por perto, e eu fiz uma brincadeira com ele. E às vezes a brincadeira é um problema, porque ela não está, é verdade. Eu falei: olha, você não fosse crente, dizer que você estava fumando lá fora agora. E ele estava mesmo. Ele ficou envergonhado e tudo mais. E aí ele resolveu contar a verdade. E eu conversei com o pai daquele menino, na frente do filho. Ele muito envergonhado. Ele disse: eu havia dito para o meu filho sempre mascar um chiclete para tirar esse cheiro. Que conselho é esse? Basta um chiclete para ninguém perceber. Claro, é o conselho do pai sábio, o pai que cara a realidade. Veja, Deus sacode Eli. Por que você honra teu filho mais do que você honra a mim? Está errado. Você não pode concordar com isso. Você não pode aceitar isso. Está errado. Você não pode passar a mão sobre o erro do teu filho. Eu sei que isso, irmãos, é extremamente desagradável para nós tratarmos. É tudo. Mas a pergunta de Deus é para mim e para você. Por que você honra o teu filho mais do que você honra a mim? A grande questão aqui é entender o verbo usado, o verbo honrar, kabad, no hebraico, que significa você dar peso, você atribuir nota. É uma ideia assim. Ou seja, Deus está dizendo: Eli, por que para você teus filhos valem mais do que a mim mesmo? Porque na sua escala de valores os teus filhos estão acima de mim? Porque você prefere os teus filhos do que prefere a mim? Que coisa dura é quando você, para honrar o seu Deus, tem que chamar um filho e dizer: filho, você está errado.
E eu não concordo com isso. O que você está dizendo está errado. O seu comportamento eu não posso aprovar. Muitos pais e mães fazem como eu. Honram mais a seus filhos. E são os primeiros a não permitir que muitas vezes um filho seja disciplinado, seja corrigido. Com medo de manchar a história da família na igreja. Com medo de serem, quem sabe, motivo de brincadeira. Eles honram mais a seus filhos do que ao próprio Deus. Existem pelo menos duas maneiras de honrarmos mais aos filhos do que a Deus e de incentivarmos mais os nossos filhos a continuarem no erro. Primeiro é o silêncio. Foi o que ele fez. Ele veio, ele acompanhou o que estava acontecendo, quietinho. Ele se omitiu. Ele não fez nada. Segundo, é o encobrimento e a negação. É o pai que olha o erro do filho e diz: não é tão errado assim, não é tão errado. Então, meu filho, não. Se fosse o outro, seria, mas meu filho. Vamos aguardar um pouco mais, vamos deixar para depois. E muitas vezes esses filhos ainda estão até no processo de formação de seus valores. E eles ouvem um pai, uma mãe dizendo: não está errado. Bom, se meu pai diz que não está errado, meu pai é um cristão, não deve estar errado mesmo. Que perigo é quando nós incentivamos nossos filhos ao erro por falarmos que não é erro. Por mais duro que seja, nós precisamos ser honestos com os nossos filhos, desde pequeno, dizendo: isso não está certo. Papai e mamãe não concordam com isso. E enquanto você for dependente de nós não vamos permitir isso. Até nas mínimas coisas, nós precisamos honrar a Deus. Porque hoje, a sociedade, ela quebrou totalmente aquelas marcas do cristianismo que no passado ainda estavam presentes. Nós nascemos numa sociedade em transição. Ela veio sendo ainda uma sociedade cristã, valores cristãos. Agora os valores não são cristãos. O namoro do seu filho, por certo, está sendo influenciado por um tipo de namoro que não é cristão. Não é você abrir o quarto da sua casa para o seu filho ter relações sexuais com a namorada dele, que está certo e é bom. Você precisa dizer que não é assim, que você não concorda, que não é desse jeito, que isso não é aprovado por Deus. Nós não podemos concordar com ele, ainda que seja corrigido. A dura hora da verdade da palavra de Deus nos confronta e diz: teu filho está errado. E aí existe uma lista de coisas que nós podemos fazer. Conversar, sim, nós precisamos conversar não. Conversas francas. Não é gritar com o filho, mas é sentar e vamos conversar. A palavra de Deus está aqui. O problema é que os pais pouco conhecem a Bíblia, não sabem nem como argumentar com o filho que lhes questiona uma série de coisas. Então é melhor gritar com o filho do que conversar com ele 1, 2, 3 horas. E alguns nunca conversaram, então quando vão conversar sério, o filho até estranha: será que isso está acontecendo? Outra coisa importante é o incentivo para que nossos filhos se corrijam. Como é o incentivo? O incentivo é dizer: meu filho, isso precisa ser resolvido. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe.
e eu vou te ajudar. Você precisa assumir uma responsabilidade, eu vou com você. Você não sabe como resolver isso, eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar a resolver e não a encobrir. Eu vou te ajudar a ser uma bênção no arrependimento, mas não na rebeldia. O papel amoroso de um pai, ele nunca é esquecido. Um pai e uma mãe que diante do erro de um filho senta, conversa, é bênção, diz: olha filho, muita coisa pode acontecer. Olha, isso ficará marcado na história do meu filho. Agora dizer ao filho: não, está tudo bem, a igreja não sabe, eu não vou contar para o pastor, pode ficar tranquilo, mas o chiclete que ele não descobrir, isso não resolve a vida de ninguém. Se o seu filho está em pecado, ajude-o a confessar e a sair dele, e não a manter-se no pecado quietinho, como se isso resolvesse as coisas. Olhando agora já para o final, 1 Samuel, estamos no capítulo 3. Diz o texto: naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele nem conhecia. Percebeu? Ele viu tudo acontecer dentro da sua própria casa, mas ele ficou quietinho. Você bem conhecia, porque seus filhos se tornaram execráveis, mas ele não os repreendeu. Ele acompanhou todo o processo de desgaste e não falou nada. Ficou quieto até quando mais nada podia ser feito. Irmãos, o futuro, ele é futuro hoje. A gente olha para frente, é futuro. Daqui a algumas semanas será passado. Ou nós agimos enquanto há tempo, ou perderemos a oportunidade de abençoar a vida de nossos filhos. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos acompanhar a decadência espiritual dos nossos filhos calados. E se eles escolherem ser rebeldes diante de Deus, que diariamente nós sejamos como aquele farol que na escuridão diz: o caminho é esse, não se afaste de Jesus. É se você se afastou, você tem um pai e uma mãe que continuam te amando, não pelo pecado, amamos você. E o nosso desejo é ver você de volta nos caminhos de Deus. Muitos jovens, adolescentes em especial, estão clamando por um pai e uma mãe que se importe com eles, espiritualmente falando. Muitas crianças já estão clamando, já estão dizendo: eu preciso de ajuda porque eu não sei como agir. Eu preciso de ajuda porque minhas forças estão acabando. Eu preciso de ajuda porque eu não sei como administrar a minha própria vida. Pais, sejamos mais presentes na vida de nossos filhos. Sejamos muito mais presentes. O tempo que você dá aos seus filhos é um tempo que retorna a você em bênção. Você é um homem trabalhador. Você é uma mulher trabalhadora. Mas os seus filhos precisam de você. Muito. Se você tem sido displicente
não tem tempo, está sempre cansado. Faça um compromisso diante de Deus e mude. Ainda que isso seja mais um peso sobre a sua agenda, mas mude. Tenha conversas mais francas com seus filhos. Tenha exemplos mais concretos de vida cristã para os seus filhos. Seja mais amoroso não só para dar presentes, mas para dar-se. Seja generoso não só para pagar coisas, mas generoso para dar-se para seus filhos. E seja um exemplo, porque seus filhos precisam de exemplo. Seria muito bom que outras pessoas pudessem ser o melhor exemplo de nossos filhos. Mas ninguém é exemplo melhor ou pior do que o pai e a mãe. Isso é algo que nós não poderemos mudar, porque Deus fez assim. Ele criou a família. Então é dentro de uma casa que o melhor e o pior exemplo estão. Que nós sejamos o melhor exemplo. E, para encerrar, é bom pensar, você que é um membro da igreja, assim, comprometido, você que é um líder, irmãos, para líderes na igreja, o peso é um pouquinho maior. Sim. As duas palavras que estão descritas em 1 Timóteo capítulo 3, a líderes, são citados diáconos e bispos, mas eu entendo perfeitamente que nesses dois personagens nós temos todo o perfil de liderança da igreja, seja diácono, líder de ministério, pastor, seja quem for. Veja que interessante. A esses dois é pedido que governe bem a sua própria casa. A sua aula de EBD, ela não vale mais do que a sua própria casa. E o meu pastorado não vale mais do que a minha própria casa. A sua liderança de ministério não vale mais do que a sua própria casa. O seu papel como líder não vale mais do que a sua própria casa. É por isso que a responsabilidade é nossa grande. Vamos dar tempo, vamos dar atenção, vamos educar nossos filhos, porque se não fizermos isso, nós não podemos liderar em nome de Deus. O maior patrimônio que nós deixaremos não serão as aulas dadas, não serão palestras dadas, não serão qualquer tipo de influência material que deixemos, mas sim será o patrimônio espiritual dado à nossa família. Por isso que nenhum de nós ouça aquela triste frase: ele ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua própria vida. A grande carreira, cadê a família? A grande posição social, cadê a família? Uma grande soma de bens, cadê a família? Um status na área em que bem domina, onde está a sua família? O que está acontecendo com a sua família? Em nome de Jesus, cuide da sua família, cuide da sua família, e que esse cuidado seja muito mais do que uma alma, seja um modelo de vida para cada um de nós. Querido Deus, nós estamos realmente constrangidos
dada responsabilidade. Senhor, nós agradecemos pela história de Eli, que é para nós uma advertência. Um homem do tempo, mas um homem que perdeu sua família. Livra-nos disso. Livra-nos, Pai, de vermos as pessoas que nós mais amamos se perdendo. Livra-nos, ó Deus, de vermos aqueles que nos foram dados como herança se tornando rebeldes. Livra-nos, Pai, de vermos a nossa descendência se afastando geração a geração. Pai, nós erguemos hoje pela manhã um clamor em favor da família, e em especial um clamor pelos filhos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor levante aqui homens cristãos líderes que vão educar seus filhos nos caminhos de Deus, mães que também vão educar seus filhos nos caminhos de Deus, famílias comprometidas com o Senhor, que vão dedicar tempo, que vão dedicar amor, que vão dedicar exemplo. E Pai, que no nome de Jesus nós sejamos o sinal vivo de que famílias cristãs têm esperança, de que famílias cristãs têm um diferencial enorme. Não é a quantidade de dinheiro, mas é a quantidade da graça de Jesus, é a quantidade de sabedoria, é a quantidade de discernimento, é a quantidade de tempo investido em família. Pai, eu penso que alguns queridos aqui talvez estejam bem tristes, porque seus filhos estão longe dos seus caminhos. E eu peço o consolo do Teu Espírito Santo a eles. E eu peço, Pai, que o Senhor lhes dê uma ferramenta criativa para que, mesmo tendo seus filhos já adultos, eles ainda consigam influenciar esses filhos. Pai, eu peço em nome de Jesus uma porção especial da Tua misericórdia para que aqueles filhos que estão longe dos Teus caminhos, que eles ainda retornem e que eles ainda, Pai, mesmo que não se sentem do nosso lado no mesmo banco, mas que eles sirvam no mesmo Deus. Pai, se tem algum filho que se tornou como os filhos de Eli, nós pedimos a Tua misericórdia. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe intensamente nesse filho, para ele lembrar de tanta coisa boa e da palavra que foi ensinada. E Pai, eu que sou pai, em nome dos pais dessa igreja, eu peço a Tua misericórdia, porque como homens cristãos nós nos sentimos muito desafiados e até amedrontados diante do tamanho desse desafio. Mas, Pai, eu peço que se erga nessa igreja uma geração de líderes espirituais para as suas famílias, uma geração de homens e mulheres que unidos trabalharão na educação de seus filhos, e uma geração nova de famílias que, pautadas na Tua palavra, farão a diferença nessa sociedade. Pai, atue em poder sobre nossas famílias. Nós queremos ver toda a nossa casa se rendendo aos pés de Jesus. Ajuda-nos nisso e nos perdoe, Pai, pelas falhas que temos, quer como pais, quer como filhos. Nos ajude a reconstruir. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, cantando a última canção. Vamos
transformar a nossa oração contigo. Começamos 5 minutos atrasados, vamos acabar exatamente 5 minutos atrasados. Você vá na graça de Jesus. Próximo final de semana nós temos um congresso que recebemos aqui, é um congresso externo, mas em parceria com a nossa igreja, o congresso Pavão, que é para adolescentes. Então vamos ter aqui a casa cheia durante o dia. À noite temos encontro de casais falando sobre finanças. Você está convidado a trazer casal. E durante aí o mês de abril há uma série de ações importantes. Creio que a maior delas é a festa da Páscoa, que é quando nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós. Temos alguns convites ainda para a celebração. A Páscoa esse ano acontece no terceiro domingo, e você já sabe, no domingo de Páscoa o nosso culto começa às 6 horas da manhã. Então, no terceiro domingo, às 6 horas da manhã, nós vamos começar o culto. Teremos um musical muito lindo para celebrar a ressurreição de Jesus. Convide sua família. Quando terminarmos o culto, nós vamos tomar café juntos, vamos cear juntos, e aí iremos para os nossos lares. Então, marque na sua agenda, naquele mesmo domingo à noite, nós
crianças vão se apresentar, vai ser uma celebração de Páscoa abençoada, porque você estará aqui e o Espírito Santo de Deus em você e em mim fará uma grande obra por ocasião da Páscoa. Que Deus te abençoe muito. Antes de ir embora, dá pelo menos uma palavra assim abençoadora para quem estiver perto. Despeça, dê uma saudação.